Declaro aberta a 13ª sessão plenária ordinária do ano de 2019, convidando a todos para ficar de pé e ouvir cantar o hino do farmacêutico. Agradecemos ainda a presença, a participação dos nossos espectadores que nos assistirão, que estão nos assistirão nas nossas redes sociais. E gostaria de pedir a leitura da ata da 11ª reunião plenária, que, após apresentada, deverá ser colocada à apreciação e votação. Boa tarde a todos, boa noite a todos. Ata da 11ª reunião plenária ordinária do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe, realizada no dia 26 de novembro de 2019. A plenária iniciou-se às 18 horas e 25 minutos, no dia 26 de novembro de 2019, no auditório do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe, situado na Avenida Governador Paulo Barreto,
352, bairro 13 de Julho, Aracaju, Sergipe. Participaram da reunião os diretores do CRF, Dr. Marcos Cardoso Rios, presidente, doutora Larissa Feitosa Carvalho, vice-presidente, doutora Elisete Maria Santos de Jesus, secretária-geral, doutor Fábio Jorge Ramalho de Amorim, diretor-tesoureiro. Os conselheiros regionais efetivos, doutora Alexandra Souza Gomes, doutora Clara Raíssa de França Rocha e Lopes, doutora Daniela Santos Silva Ferreira de Almeida, doutor Francisco de Assis de Aragão Feitosa e doutora Rosa de Lourdes Faria Marisa. Os conselheiros regionais suplentes, doutor Lisandro Pinto Borges e doutora Simone da Mota Soares, a conselheira federal, doutora Maria de Fátima Cardoso Aragão, e a assessora jurídica, doutora Patrícia Moura Melo, Rebeca Teixeira, assessoria de comunicação, Franciele Souza, estagiária da Ascom, e Cosmina Alves Ribeiro, funcionária. O presidente cumprimenta a todos os presentes e aos que acompanham pelas redes sociais, declarando aberta a sessão da 11ª reunião plenária ordinária de 2019. Agradece a presença de todos e solicitam a todos que fiquem de pé para cantar o hino do farmacêutico. Dr. Marcos Rios apresenta os destaques da ata da 10ª reunião plenária ordinária, realizada no dia 23 de outubro de 2019, perguntando se os conselheiros têm algo a apontar, acrescentar ou alterar ou corrigir. Tendo todos a oportunidade de se manifestar e não havendo nenhuma objeção, correção e alteração, fica aprovada a ata da 10ª reunião plenária ordinária, acima mencionada, que posteriormente será assinada por todos. Em seguida, o presidente passa para a leitura das informações de interesse público e dos farmacêuticos, seguindo a ordem. Leitura dos informes da diretoria. A. Da ciência de que desde a publicação do Diário Oficial da União, no dia 30 de outubro de 2019, passou a vigorar a Lei número 3.895, no ano de 2019, que aprova a Política Nacional de Prevenção ao Diabetes e da assistência integral à pessoa com diabetes no âmbito do SUS. A legislação institucionalizada, a legislação institucionaliza diretrizes e campanhas de divulgação e conscientização sobre a importância e necessidade de medir regularmente os níveis glicêmicos e controlá-los. A legislação também traz como diretriz o apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico voltado para o enfrentamento e o controle do diabetes, bem como dos problemas a ele relacionados e seus determinantes. Trata também da formação permanente e continuada dos trabalhadores da rede de serviços de saúde, profissionais, pacientes e cuidadores. B. Sergipe foi um dos destaques no 15º Encontro Nacional de Fiscalização em Brasília, Distrito Federal, nos dias 7 e 8 de novembro de 2019. A instituição, através do seu presidente, Dr. Marcos Rios, apresentou o projeto institucional Educar para Fiscalizar. A palestra Educar para Fiscalizar mostrou que a educação é capaz de mudar positivamente a profissão. Um dos objetivos do projeto é desmistificar o exercício da fiscalização para os responsáveis técnicos e empresários. Reforça-se que a assistência farmacêutica em nosso estado é deficitária e muito disso se deve à forma pejorativa como a fiscalização foi tratada durante muitos anos. Nessa nova visão, a fiscalização não é necessariamente punitiva, ela é também orientativa. Nessa oportunidade, foram distribuídos os fascículos. O fascículo 1 do projeto. Também participaram, representando o CRF Sergipe, o farmacêutico fiscal Dr. Antônio Vital Souza Cerqueira Júnior e o assistente administrativo André Rezende. C. A secretária-geral do CRF Sergipe, doutora Elisete Maria Santos de Jesus, e o conselheiro federal de Sergipe, suplente e integrante da Comissão Jovem Farmacêutico do CRF Sergipe, doutor Genival Araújo Júnior, estiveram presentes na primeira edição do Fórum Educação em Saúde e Criatividade para Farmacêuticos, realizado pelo CRF Bahia, com o apoio do CFF, entre os dias 14 e 16 de novembro de 2019, em Salvador, Bahia. O evento contou com uma extensa programação repleta de oficinas artísticas e técnicas, palestras, mesas redondas, a fim de fazerem com que os farmacêuticos e estudantes conheçam melhor as metodologias e tecnologias que permitam
o resgate da cultura local para estimular os cidadãos a serem mais ativos na prevenção e no uso correto dos medicamentos. O CRF Sergipe parabeniza o CRF Bahia pelo evento, já sinalizando junto ao CFF que Sergipe seja o próximo estado a receber o evento. No dia 20 de novembro de 2019, o CRF Sergipe realizou uma edição do projeto de educação continuada, ciclo de palestras, dessa vez voltado para a área de oncologia. Ocorreu a palestra Farmacêutico nos Cuidados Paliativos, ministrada pela doutora Anne Caroline Oliveira Costa e pelo farmacêutico doutor Valmir Paz da Costa, ministrando a palestra Medicamentos Biosimilares, Uso e Perspectivas. O CRF Sergipe reitera seus agradecimentos aos farmacêuticos e demais colaboradores que têm contribuído para a formação continuada dos farmacêuticos e estudantes de farmácia do Estado. E, no dia 21 de novembro de 2019, foi comemorado o Dia Nacional da Homeopatia, data lembrada pelo CRF Sergipe, que vinculou a entrevista com a farmacêutica doutora Ana Paula Belisário, fazendo, em nome dela, uma homenagem a todos os farmacêuticos homeopatas do Estado. O presidente do CRF, Dr. Marcos Rio, juntamente com a conselheira federal, doutora Maria de Fátima, estiveram presentes na plenária do CFF, que aprovou, no dia 22 de novembro de 2019, a resolução que disciplina o pagamento das anuidades aos conselhos de farmácia no ano de 2020. Pela primeira vez na história das entidades, as anuidades não sofrerão reajuste, previsto no artigo 6, parágrafo 1º da Lei 12.514 do ano de 2019. A maioria dos conselheiros votou pela manutenção dos valores atuais durante o próximo ano. Os valores também foram mantidos os mesmos do ano de 2019 para os estabelecimentos farmacêuticos e para os técnicos. Outra novidade é que o vencimento será até o 5º dia útil do mês subsequente. Permaneceram ainda os descontos sobre o valor integral de 15%, quando pagos em janeiro, e 10% em fevereiro, e o parcelamento do valor integral em até 6 vezes. A resolução ainda menciona benefícios em vigor para o farmacêutico como critério de isenção. Na mesma plenária do CFF, foi aprovada a resolução que dispõe sobre as atribuições dos farmacêuticos na logística de importação e exportação, armazenagem, operador logístico, transporte nos modais terrestre, aéreo e fluvial, e demais agentes da cadeia logística dos medicamentos. A proposta foi apresentada pela assessora... A proposta foi apresentada pela assessora técnica da Associação Nacional de Farmacêuticos Atuantes em Logística, ANFARLOG. O CRF Sergipe recebeu a sentença judicial em trânsito em julgado protelada nos autos da ação anulatória de crédito fiscal, número 0802754, dígito 47, de 2019, 4058500, movido pela empresa Farmácia 4SD Limitada, em face do CRF, onde foi reconhecida a nulidade do crédito fiscal existente nos autos do processo, número 08009, 4, dígito 80, 2019, 14.058500, cobrada pelo CBA, número 873, de 2018, no valor de R$ 3.500. Esclarecemos que a citação ao CRF Sergipe aconteceu em 12 de julho de 2019. Entretanto, não foi apresentada defesa, deixando transcorrer o prazo que foi destinado, conta nos autos da vinculação do advogado anterior. No processo mencionado, o CRF Sergipe foi condenado em honorários advocatícios e custas processuais, conforme essa sentença anexada ao processo,
Na oportunidade, Dr. Marcos Rios ressalta que o controle dos processos judiciais em trâmite junto à assessoria jurídica para o conhecimento já foi passado diretamente para a nova assessora jurídica, revendo todos os processos para seguimento, as ações que lhe foram pertinentes. A diretoria do CRF Sergipe presta as condolências à perda familiar da doutora Rosa de Lourdes Faria Maris. Em seguida, o presidente Marcos Rios abre as inscrições para as manifestações dos informes e comunicados para os demais. Dr. Fábio Ramalho informa que no próximo dia 6 de dezembro de 2019, a SBRAF Regional Sergipe, com o apoio do CRF, promoverá no auditório do Conselho, às 14 horas, uma oficina de farmácia hospitalar, que será abordado alguns temas, entre eles a participação do farmacêutico na equipe multiprofissional de terapia nutricional, o papel do farmacêutico clínico na internação de infectologia, a comunicação interprofissional e profissional-paciente, e também será compartilhado uma experiência de um hospital do Estado sobre o projeto do Ministério junto a algumas instituições de reestruturação dos hospitais públicos de todos os indicadores. As exigências, o que eles fizeram, as diligências, será compartilhado. O evento será gratuito e as inscrições estão disponíveis no site da SBRAF. A doutora Daniela Santos, em nome da Sociedade de Farmácia Clínica, agradece o apoio do CRF Sergipe e informa que será realizado no dia 30 de novembro de 2019, no auditório da UNIT, workshop de implementação de serviços clínicos e indicadores nos resultados. Na programação, contamos com algumas palestras, como o cuidado do farmacêutico tem contribuído para a melhora dos indicadores de saúde da população, ministrada pela farmacêutica Michele Nunes, do Hospital Universitário e Maternidade do Rio Grande do Norte. Design de serviços clínicos farmacêuticos na farmácia comunitária, ferramentas de implementação, ministrado pelo professor Divaldo Pereira de Lira Júnior, da Universidade Federal de Sergipe. Bases para desenvolvimento de indicadores de resultados do cuidado farmacêutico, pela farmacêutica Danusa Barbosa, do HPOTS, de São Paulo. À tarde acontecerá algumas oficinas e no final faremos um consenso dos indicadores. À tarde acontecerá algumas oficinas e no final faremos um consenso dos indicadores essenciais, fechando com os resultados. É possível selecionar indicadores capazes de demonstrar o impacto do cuidado farmacêutico nos diferentes serviços? A doutora Daniela agradece o apoio do sindicato, do CRF Sergipe, da UNIT, do Ciconfase e da Universidade Federal de Sergipe. A doutora Maria de Fátima reforça sobre a resolução que versa sobre as anuidades para o ano de 2020, do não reajuste dos parcelamentos. Informa que o CFF aprovou uma nota em defesa da qualidade dos serviços de diálise no Brasil e pela atuação clínica do farmacêutico junto ao paciente com a doença renal crônica, disponível no site do CFF. Informa que foi com muito zelo e alegria a escolha da profissional farmacêutica para receber a comenda da ordem do médico farmacêutico, referente ao ano de 2019, alusiva ao Dia do Farmacêutico. A escolhida foi a farmacêutica, a qual temos muita gratidão por suas contribuições no Estado em relação à valorização dos farmacêuticos, principalmente de farmácia comunitária, pelo seu desempenho no Sindicato dos Farmacêuticos, que será Daniela Santos Oliveira. Doutora Fátima diz que esse ano saiu um pouco do foco das academias, professores, para deixar lugar nos próximos anos. É a primeira vez na história que uma sindicalista será homenageada no Estado. Em seguida, parabenizo o CRF Sergipe pelo projeto Educar para Fiscalizar, com a palestra proferida pelo Dr. Marcos em Brasília.
Acrescenta que o Dr. Genival Júnior continua na comissão de farmácia comunitária, já que o mesmo possui o CRF Sergipe ativo e continua sendo o representante da comissão. Em seguida, externo os pêsames à família da doutora Rosa. Pode ser. Continuando. A doutora Larissa Feitosa faz o convite para um evento que acontecerá no dia 28 de novembro de 2019, às 19 horas, em alusão ao Dia Nacional da Homeopatia, que se chama A Prática da Homeopatia em Sergipe, a colaboração para os cuidados com a depressão. Esse evento será aberto a toda a sociedade. As inscrições podem ser realizadas aqui no CRF Sergipe, através dos telefones ou através dos contatos da farmácia de manipulação Rita. Dr. Lisandro Borges informa sobre o curso de aplicação de injetáveis, na 17ª edição, que acontecerá de 13 a 14 de dezembro de 2019. Informa também sobre o projeto Insulina de Amor. Basicamente, nos consultórios farmacêuticos dentro do CASE, foi observado que os pacientes recebiam a caneta de insulina e devolviam usada, para depois receber uma nova, gerando um lixo ambiental muito grande e gerando custos para incinerá-las. Daí surgiu a ideia de pegar as canetas, desmontá-las e transformar em uma caneta esferográfica. Recolhe o lixo e transforma em caneta, vendendo a um valor de R$ 5,00 e revertido para auxiliar os pacientes em alguns insumos, tiras, agulhas e outros. O valor arrecadado é destinado para uso com os pacientes. O mesmo é um projeto social e ambiental. Dr. Fábio Ramalho esclarece que foi encaminhado à assessora jurídica o pedido de um parecer quanto ao posicionamento de uma conselheira sobre a escolha do nome do projeto CRF Júnior. A doutora Patrícia explica que, conforme o que lhe foi apresentado, com relação ao nome do projeto, não existe nenhum impedimento e que o parecer será entregue em breve. Com a palavra, o Dr. Marcos Rios informa que, esgotados os informes e comunicações, dando continuidade ao ponto de pauta, revertendo a ordem, passando a palavra para a doutora Larissa Feitosa, que fala sobre a proposta do Plano Anual de Fiscalização para o exercício seguinte, tendo que cumprir regimentalmente e aprovar em plenário. Informa que no dia 30 de outubro de 2019 foi enviada a minuta de proposta para atualização do plano anual por e-mails para todos os conselheiros e apresentará hoje na plenária. Doutora Larissa, e apresenta hoje na plenária. Doutora Larissa aponta os destaques da alteração do plano anual para o próximo ano. Caso ocorra considerações, a mesma será anotada pela secretária para discutir após inserir no plano. São os seguintes pontos a discutir. Item 1.2. Departamento de Fiscalização de Recursos Humanos e Físicos. Um kit da FEM, pois o fiscal já começou a usar como teste. Item 2. Diretrizes do regional. Assistência farmacêutica exigidas nos estabelecimentos. Subitem F. Farmácia equivalente à farmácia hospitalar. IG. Farmácia equivalente a hospitalar privado. 3. Insere clínicas de vacinação com base nas resoluções do CFF número 654, com observação de que a partir de maio de 2020, em serviços de terapia neoplásica, serão cobrados os requisitos dispostos no artigo 1º da resolução do CFF número 642, da resolução 640 de 2017, bem como em serviços de vacinação realizados pelo profissional farmacêutico, no anexo da resolução CFF número 654 de 2018. R. Transportadora de medicamentos ou produtos farmacêuticos, mínimo de 8 horas diárias em horário comercial, com base na RDC Anvisa número 304 de 2019 e nas resoluções CFF número 433 de 2005 e número 626 de 2006. Item 2.4. Diretrizes para a autuação dos estabelecimentos privados. A. Estabelecimentos ilegais. E B. Estabelecimentos irregulares inserem intimação. Item C. 3. Quando verificada a presença de farmacêutico não registrado na certidão de regularidade técnica, em situação temporária na mesma empresa, intimação, orientação e prazo para a regularização. E. Posto de medicamento em não conformidade. Insere intimação. Item 2.5. Diretrizes para a autuação dos estabelecimentos do setor público. A. Estabelecimentos ilegais. E B. Estabelecimentos irregulares inserem intimação. C. Ponto 3.
quando verificada a presença de farmacêutico não registrado na certidão de regularidade técnica, em situação temporária na mesma empresa, intimação, orientação e prazo para regularização. 4. Insere intimação. Item 2.6. Metas da fiscalização. De acordo com a realidade do Estado. A. Número de inspeção por ano em todo o Estado, 3.055. Número de inspeções na capital, 1.356. Número de inspeções na região metropolitana, 393. Número de inspeções no interior, 1.306. Em seguida, lê e mostra a abrangência da fiscalização, conforme o quadro apresentado. Os números foram através das fiscalizações. Números dos municípios, estabelecimentos privados, estabelecimentos públicos, farmacêuticos e habitantes. Os números dos regionais são gerados pelo CRF Sergipe desde o ano de 2019. Dividimos todo o estado para as rotas e programação ficar mais fácil, mantendo com 6 rotas no interior do estado, 4 para a capital. Faz uma demonstração do quadro. No roteiro por divisão da capital, Aracaju e região metropolitana, e de cidades do interior do estado e regiões, citando os bairros. Região 1, 2, 3, 4. Regiões metropolitanas, região 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E, por fim, o orçamento destinado à fiscalização. Já aprovado na plenária passada, transferido para o planejamento orçamentário de fiscalização para o exercício 2020. Já foi feito e aprovado na plenária passada, inseridas no plano anual, com os seguintes gastos e valores. Total do combustível, R$ 7.600. Deste total, R$ 5.900 para a capital e região metropolitana, gastos região metropolitana. Gastos com diárias, R$ 22.260. Salários e encargos, R$ 384.290 e 24 centavos, já inseridos como segundo fiscal concursado. Manutenção do veículo, R$ 4.000. Total de gastos do setor, R$ 418.150 e 24 centavos. E o percentual do orçamento do CRF Sergipe, 10,9%. Doutora Larissa faz uma observação para os números das fiscalizações. Mais de 3 ainda considera um farmacêutico fiscal, devido ao período que o segundo fiscal vai assumir a função, conhecimento e a prática do mesmo não computou, por ficarem certos números, ficando mais fidedigno contar com os números do segundo farmacêutico só a partir do ano de 2021. Faz uma explanação do assunto. Essas foram as propostas para alteração do Plano Anual de Fiscalização para o ano de 2020. Deixa aberto para os demais diretores e conselheiros para as considerações. Em seguida, o Dr. Marcos Rios abre a palavra para os interessados, fazendo os destaques. Não havendo, passa para a votação, perguntando se os conselheiros têm algo para acrescentar, retirar ou alterar. E não havendo nenhuma colocação, fica aprovado por unanimidade o Plano Anual de Fiscalização PAF para o ano de 2020. Retorna ao ponto de pauta sobre o CRF Júnior, a pedido de Dr. Fábio Ramalho, para fazer a leitura, votação e aprovação da proposta da deliberação da criação do CRF Júnior. Como foi apresentado pela assessora jurídica, explicando seu entendimento, foram atendidas todas as sugestões em que foi debatido, chegando ao consenso, alterado o texto contemplando as sugestões dos conselheiros. A doutora Clara fez uma nova revisão e só encontrou uma palavra em excesso, retirando. Como já foi lida as contribuições, mesmo assim reforça na leitura de alguns pontos. Primeiro, deixando claro que reajustou o quantitativo dos membros, atendendo à solicitação do plenário, que a composição deverá contar com 2 membros de cada instituição superior, sendo um titular e um suplente. Eram 3, alterou para 2. Em seguida, fica aprovado por todos. Segundo ponto, a duração do veículo com o CRF Sergipe, com o CRF Sergipe, que altera de 1 ano para 6 meses, podendo ser renovável por mais 6 meses. Terceiro ponto, as disciplinas cursadas têm que passar de 50% do curso, cursando ou não a disciplina de deontologia, e será ofertado para todos um treinamento sobre as normas e resoluções utilizadas pelo Conselho, como foi sugerido. E, por fim, com relação ao compromisso financeiro, não estão autorizados em nome de ninguém, desde que ele necessite, passar para a diretoria do CRF Sergipe para análise e deliberar, como sempre é feito. Em seguida, o Dr. Marcos Rios coloca para aprovação da criação do CRF Júnior, perguntando se alguém está contra a abstenção. E não havendo ninguém contra, fica aprovada a criação do CRF Júnior, conforme apresentado na plenária. Em seguida, passa para o próximo item, o que ocorrer. Não havendo nenhum inscrito,
Passamos para o ponto de pauta seguinte, ordem do dia. Finalizada a transmissão, agradecendo a todos os espectadores, iniciar a segunda etapa. Dr. Marcos Rios finaliza a primeira etapa e segue para o item, seguindo o rito, leitura e votação dos processos fiscais. Bem, feita a leitura completa da ata, fica aberto para os destaques e para as correções. Eu quero só fazer uma observação. Na parte do PAF, tem alguns errinhos, Cosmira. Então, assim, esqueçam essa parte, essa correção. Eu vou fazer junto com Cosmira, porque tem alguns erros, inclusive, de conceituais mesmo, viu? Não, tudo bem, eu sei que tem que fazer agora, mas assim, se não acha melhor fazer com Cosmira e ler depois, não? Só esse trecho? Então, vou botar. Então, você faz aí, dá que eu já altero. Você faz aí, faz a leitura. Então, pronto, vamos lá. Quem quer fazer? Outro favor. Eu vou fazer a correção só do nome do hospital, né? Doutora Panusa Barbosa, mas eu falo que da qual é o final? É HC USP. Qual é a linha 114. Certo. E a linha 105, em nome da Sociedade Brasileira, que representa brasileira, de farmácia clínica. Ok. E o nome do hospital é qual? HC USP, USP. É Vanusa. Ou Vanusa também. E com W, né? HC seria o Hospital das Clínicas. Hospital das Clínicas. É, das clínicas da USP. É bom colocar o Hospital das Clínicas e depois botar USP. Sim. Linha 10. Os conselheiros regionais suplentes. A regional aí, Cosmira. Na 13, o presidente cumprimenta todos os presentes. Colocar. Na 15, solicita que todos, inclui a palavra todos fiquem de pé. Na linha 15, inclui a palavra todos, depois que tem solicita que, aí todos fiquem de pé, colocar a palavra todos depois do que. Na 38, como a gente não citou o nome do estado, Sergipe, que precisaria da letra maiúscula, essa palavra estado aí, tirar essa maiúscula. Na 40, na oportunidade, foi distribuído o fascículo. Mas é um fascículo 1, né? Se refere ao fascículo 1. É o fascículo 1. Próximo. 71. Outra novidade é que o vencimento será, esse que 97, corrigir aí a sigla SBRAF, SBRAFH, ok? FH, o H tira dentro de Ita e bota no final, acho que só isso. Simone. 102, sobre o projeto do Ministério da Saúde, e aí era sugerir cortar junto a algumas instituições da saúde que trata da reestruturação dos hospitais públicos. Então corta junto a algumas instituições e depois de públicos, de todos os indicadores, sai corta até o final, até compartilhado corta. Ministério da Saúde que trata da reestruturação dos hospitais públicos. Isso. Corrigir a SBRAF novamente, na 104.
A 114 era o Hospital de Vanusa, já me falaram. Na 121, diálise, questão da situação. 123, profissional farmacêutica para receber. Na 128, depois tirar um pouco o foco das academias. Ponto. Eu acho que esse professores deixar próximos anos cortar essa parte aí, porque ficou sem sentido isso aí. Parem até a academia. Foco nas academias acadêmicas. E ponto. E corta o restante até anos, viu, Cosmina? Na 133, os pêsames aí, botar a crase aí na família. 148, a crase também aí na assessoria jurídica. Na 148, esclarece que foi encaminhado à assessoria jurídica. Coloca a crase aí, por favor. Na 149. Na 149, aí tem quanto ao posicionamento, na verdade é quanto ao questionamento do plenário, que não foi uma conselheira só, né? Teve mais de uma pessoa e eu acho que precisam voltar. Questionamento do plenário. Tirar posicionamento de uma conselheira. Ok? Na 159, foi um pedido aqui da Igreja Larissa. São os seguintes pontos a discutir. Tirar a palavra inserir. Eu não terminei não. Cortando aqui já a segunda vez hoje. Só porque é minha última plenária como diretor. Na 187, os números das regiões, não é isso, igreja? Dos números das regiões. Mas para deixar correto aí, das regiões, e não é dos regionais. Então, deixa quieto. Na 216. Encontrou uma palavra em excesso, retirando a. Na 221, podendo ser renovado. Qual é a linha? Na 221, renovado por mais 6 meses. 226, para análise e deliberação. Tirar, deliberar, análise e deliberação. Na 226, análise e deliberação. Na 228, quando o Marcos pergunta aí se alguém está contra, aí vírgula a abstenção, eu sugeri colocar ou se há abstenção. Não, eu sugeria nesse aqui deixar cortado. Coloca para aprovação da criação. Não havendo ninguém contra, fica aprovada a criação. Boa, Simone. Até CRF Júnior, na 227. CRF Júnior, ponto. Volta perguntando se alguém está contra, vírgula, Isso. Perguntando se é desnecessário. Pronto, encerrei. Muito obrigado. Doutora Larissa, por favor. Não, pode passar. Alguém mais tem alguma colocação? Diga lá, Simone. Deixa eu ver o que o Fábio já falou aqui. Na verdade, uma dúvida, assim. Tem uma 78, assessora técnica da Associação Nacional de Farmacêuticos Atuantes em Logística. Não sei se cada palavra dessa entraria com letra maiúscula. Não falou. Associação Maiúscula Nacional Maiúscula. Aí na 90, doutora Marcos Dias, filha do Bruno, Onde foi? na 90. Aí na 91, processos judiciais em trâmite, não trâmite. Na 100, traz papel do
farmacêutico clínico na internação de infectologia. Colocar na unidade de internação em infectologia. Internação em infectologia. Na 107, implementação de serviços. Era clínicos, era farmacêuticos que estavam serviços farmacêuticos. No currículo do farmacêuticos. E indicadores de resultados, medindo os resultados também. Então, de farmacêutico é recurso humano. Oi? Aqui de serviços Eu clínicos, estou com a imagem. Serviços mas clínicos é farmacêuticos. Não, é serviços farmacêuticos. Serviços farmacêuticos. Serviços farmacêuticos. E indicadores de resultados. Aí o nome na 104 é quando usa com V e S, né? V, A, N, U, S, 104 é 114. 114. W-A-N-U. Não, V, A, N, U, S, A. Tá com Z, quando usa com Z, começa. V, A, N, U, V, A, N, U, S, A. Do Hospital das Clínicas. Aí você bota do Hospital das Clínicas. Da USP. Ainda assim, Maria. Só tinha mais um que o resto do Fábio já falou, não deixa eu achar. Ah, na 192. De região 2 e 3, por 2 e 2, né? 2 e 2. Vou passar para doutora Larissa. Osmira, vamos lá, concentra. Você não pode dar anotado, não. E eu vou. Mas é Mas porque eu só risquei aqui, e aí, se você não entender, você me fala, viu? Vamos começar na linha 160. Tem recursos humanos e físicos, essa bota 2 pontos. Foi inserido o kit da FEM, a universidade foi inserido, certo? Um kit da FEM, ponto. Aí onde tem, o fiscal já começou a usar, pode riscar, até o final da frase. Aí tá tudo correto, a gente pula para 173. Logo depois, onde tem assim, letra B, estabelecimentos irregulares de 2 pontos, você vai colocar insere termo de intimação. E não só insere intimação. Insere termo de intimação. Na linha 174, onde começa assim, 174.75, em situação temporária na mesma empresa. Isso tira. Não sei se foi um erro, vou até verificar se no papo está assim. Tira esse termo e aí você vai colocar assim, altera para intimação, orientação e prazo para regularização. Você vai inserir o altera para. Altera para. A pedido do presidente, para não demorar muito. Eu vou só citar quais são as questões que eu vou passar. Ok. Linha 176. Onde tem insere intimação e insere termo de intimação. Linha 178. Estabelecimentos regulares, 2 pontos. Insere termo de intimação. Linha 109. Retira o termo em situação temporária na mesma empresa e acrescenta altera para intimação, orientação e prazo para regularização. Linha 183. 181, 182. Número de inspeção previsto em todo o estado e não por ano em todo o estado. Linha 185. Depois de abrangência da fiscalização, corta tudo. E aí a gente vem como foram apresentados os números. Linha 187 até 189, até 190, toda a frase que começa com os números dos regionais, ela seria cortada. E a gente, para substituir isso, eu colocaria aqui, em seguida, fazer uma demonstração do quadro de divisão de rotas, sendo quadro para a capital e região metropolitana e 6 para o interior, apenas. E corta todo o restante também até a linha 195. Até a linha 192. Orçamento destinado à fiscalização, já aprovado na plenária anterior e não passada. E aí a gente corta o restante da linha, corta a 194, corta a parte da 195 e continua com previstos os seguintes gastos e valores. E aí mantém o texto. Na linha 201, a doutora Larissa faz uma observação, 2 pontos. Para os números totais das fiscalizações, ainda será considerado apenas um farmacêutico fiscal. Mantém a frase, corta a parte da frase na 203 e na linha 205.
5 finaliza com a pós-leitura das propostas, deixa aberta para os demais diretores e conselheiros para as considerações. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Posso colocar em votação? Então, solicito que aqueles que desejam permanecer como está, se mantenham. Aprova. Quem deseja aprovar, se permaneça como está. E quem tem alguma abstenção ou alguma consideração, reprovação. Então, não tendo nenhuma colocação, fica aprovado a ata conforme as apresentações que foram feitas. Eu vou passar agora para tratar da leitura das informações de interesse público dos farmacêuticos, seguindo a ordem de leitura e aprovação das informações dos diretores e, posteriormente, leitura das informações dos demais presentes. Justificar a ausência da doutora Maria de Fátima Cardoso Aragão, que encontra-se em Brasília, onde participou da plenária do Conselho Federal de Farmácia e não pôde chegar a tempo para estar presente. Informo que, face à decisão liminar do juízo da Terceira Vara Federal em Sergipe, emanada nos autos do processo judicial 0800-991-11-2019.405-8500, concedendo a medida liminar em favor dos sindicalizados do Sicofase, impetrante nos autos da ação de mandato de segurança, determinando a reabertura de prazo para a propositura dos recursos administrativos, fixados em 30 dias e sem exigência de depósito prévio de multa para cobrança de autos de infração. A diretoria do Conselho Regional de Farmácia de Sergipe vem informar que até decisão judicial em contrário fica suspensas as exigibilidades das multas e seus consectários de todos os processos administrativos fiscais que foram exigidos o depósito prévio da multa e não garantiu aos sindicalizados do Sicofase o prazo para a apresentação do recurso de 30 dias ao Conselho Federal de Farmácia. Outro sim, ressaltamos que a decisão judicial não obstou a continuidade da tramitação dos processos administrativos para a cobrança de autos de infração, desde que seja concedido ao autuado o prazo para recurso administrativo, sendo este fixado em 30 dias, bem como não exija o depósito prévio da multa para apresentação de recurso perante ao Conselho Federal de Farmácia. Essas informações já estão dispostas em todos os canais do Conselho Regional de Farmácia, inclusive no site. Os novos conselheiros, trago também a informação de que os novos conselheiros regionais e diretores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe, CRF Sergipe, eleitos no pleito de novembro desse ano, foram diplomados na última sexta-feira, dia 13 de dezembro. A condução administrativa do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe durante os anos de 2020 e 2021 continuará sob a responsabilidade dos farmacêuticos Marcos Cardoso Rios, que assumirá a presidência e a vice-presidência, doutora Elisdete Maria de Santos de Jesus, diretora secretária-geral, e doutora Larissa Feitosa Carvalho, diretora tesoureira. Já as farmacêuticas Vanilda Oliveira Aguiar, Francilene Amaral da Silva e Kênia Garcia Moreno Rezende exercerão os mandatos como conselheiras regionais. Destaco também que, em função da vacância pela não eleição do candidato a vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe para o mandato 2020 e 2021, e em cumprimento das determinações regimentais, o cargo será exercido cumulativamente pelo presidente Dr. Marcos Cardoso Rios, que a partir deste novo mandato também observará e responderá às ações da vice-presidência, recebendo o título de vice-presidente. Trago o ponto que o plenário do Conselho Federal de Farmácia elegeu na manhã desta terça-feira, dia 17 de dezembro, em sua última reunião plenária ordinária do ano, a nova diretoria e os membros da Comissão de Tomadas de Conta para o biênio 2020 e 2021.
Eleita pela maioria dos votos, a nova diretoria será composta pelo presidente Dr. Walter da Silva Jorge João, conselheiro federal pelo Pará, pela vice-presidente doutora Lenira da Silva Costa, conselheira federal pelo Rio Grande do Norte, pelo tesoureiro doutor Samuel Meira, conselheiro federal pela Paraíba, e pelo secretário-geral doutor Erlandson Chua, conselheiro federal pelo Roraima. A reeleição endossa as diretrizes de condução do Conselho Federal nos últimos anos, que foram marcadas pelas transformações positivas na profissão farmacêutica, sendo algumas das mais significativas delas o resgate do serviço de vacinas em farmácias, as gestões pela aprovação das novas diretrizes curriculares nacionais do curso de farmácia, focadas no resgate do papel do farmacêutico como profissional de saúde, a aprovação dos códigos da CNAE para consultório e os serviços farmacêuticos e a posição contundente contra o ensino de graduação à distância, o EAD, com a decisão de não registrar diplomas de egressos desses cursos e, além disso, a capacitação de milhares de farmacêuticos por meio dos cursos de cuidado farmacêutico no SUS e cuidado farmacêutico em farmácias comunitárias. O Conselho Regional de Farmácia do Sergipe parabeniza a escolha dos nomes e a recondução da diretoria e manifesta o apoio para juntos garantir um sistema CFF-CRF forte e garantido de uma profissão valorizada. Parabenizamos ainda a doutora Maria de Fátima Cardoso Aragão, conselheira federal pelo Estado de Sergipe, que recebeu durante a 489ª reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Farmácia em Brasília, a Ordem do Mérito Farmacêutico Internacional. A ordem é destinada em homenagear profissionais merecedores de reconhecimento e foi criada pela Resolução número 472, de 24 de abril de 2008, para destacar serviços louváveis e virtudes cívicas. Trago ainda aos seus conhecimentos que o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe estará em recesso, a sede do Conselho estará em recesso no período especial, no período de 24 de dezembro, para recesso natalino e de finais de ano, voltando às atividades no dia 6 de janeiro do ano de 2020. Lembrando que no dia 23 de dezembro desse mesmo mês, nós estaremos com o horário modificado pela manhã, das 8 às 14 horas. Findado esta plenária e as demais obrigações regimentais até o dia 31 de 12 deste ano, o Conselho Regional de Farmácia de Sergipe passará a ter outra configuração, conforme os dispositivos legais apresentados anteriormente. Para se fechar esse ciclo, gostaria de agradecer ao nosso colega Dr. Fábio Ramalho, de plenária, agradecer pela participação na plenária e na convivência dos bastidores, que nos trouxe à luz a razão de uma luta e do real significado da instituição. O CRF Sergipe agradece enormemente os seus esforços para tornar a profissão mais valorizada e a instituição mais transparente e sustentável. Desejamos que continue colaborando para que os processos sejam mais justos e que a ética possa se sobressair aos interesses individuais. Feito minhas colocações, minhas explanações, eu abro para os demais colegas fazerem suas colocações. Boa noite a todos mais uma vez. Eu informo que desde da última segunda-feira, dia 16 de dezembro, nós começamos finalmente o processo da fiscalização eletrônica móvel. Então, a FEM ela já está rodando, o nosso farmacêutico fiscal ele já está utilizando o tablet adquirido para esse fim. O sistema está em pleno funcionamento. Obviamente, ele está numa fase ainda de adaptação, porque ele está saindo completamente do papel para o eletrônico, mas o sistema está funcionando bem.
né, ele está conseguindo executar todas as tarefas pelo sistema mesmo. E aí a gente chama atenção para 2 pontos, né, das vantagens da FEM. Uma, óbvio, que é a questão da consciência ambiental, então a gente deixa de imprimir todos os termos de visita e autos de infração, tudo em papel, né? Na verdade, os autos de infração eles ainda serão deixados em papel, em termo físico, porque precisa ter uma comprovação. Mas todos os outros trâmites são feitos diretamente no tablet mesmo. E tão importante quanto é a questão da agilidade das informações. Então, todas as informações ligadas à fiscalização são computadas no sistema praticamente em tempo real. A gente não vai dizer que em tempo real 100% das vezes, porque depende de sinal de internet para envio e nem sempre a gente vai conseguir tudo tão imediatamente, principalmente quando se tratar do interior do estado ou em áreas com cobertura ruim. Mas isso significa que é no máximo com 24 horas, 48 horas de atraso para essas informações estarem em sistema. Então, a gente consegue agilizar muito o processo, né? Óbvio também que essa agilidade do processo não vai se dar tão de imediato, né? Essas parametrizações do sistema, elas vão acontecendo à medida que Vital vai fiscalizando com o passar do tempo, mas, enfim, é um caminho agora sem volta, né? É uma melhoria que não tem volta, e isso é fantástico. E nessa sexta-feira, né, eu anuncio que a minha última atribuição como vice-presidente vai ser justamente acompanhá-lo em diligência, né, para algumas fiscalizações, para verificar como está sendo o andamento da FEM também, para que eu possa me despedir das diligências fiscalizatórias, digamos assim, como vice-presidente também. Ok, tá. Repetir aí, boa noite a todos e todas. Marcos citou aí da minha saída, mas eu vou deixar para falar sobre isso no que ocorrer. Agora estamos nos informes. Só para reforçar um convite aí do deputado George Passos, numa ação, já que os níveis de sangue no nosso hemose estão baixos, e aí ele está convocando os farmacêuticos e amigos, né, colegas, familiares que possam nessa sexta-feira pela manhã comparecer ao hemose para fazer a doação. E aí a gente pede aí, né, aos colegas, aos conselheiros, quem puder comparecer ao hemose na sexta-feira. E por fim, só agradecer ao conselho aí pelo apoio ao evento da SBRAV. Transcorreu tudo dentro do planejado, tivemos 30 participantes. Fica difícil a gente dizer que o evento foi um sucesso quando a gente está na organização, mas de fato assim aconteceu. Todos os participantes, os comentários foram os melhores possíveis, e os palestrantes, eu gostaria de parabenizar, agradecer a todos e parabenizar o público, que realmente foram preparados com todo zelo, com todo carinho, e foram todos os 4 palestrantes nossos aqui de Sergipe, e todos se empenharam ao máximo, e eu posso usar a palavra assim, talvez fugindo um pouco do protocolo, dizer que arrasaram, sabe? Foram discussões bem interessantes, e eu acho que agregou para quem esteve aqui presente. Eu acho que tem mais colocações, eu deixo para o próximo ponto. Obrigado. Alguém mais gostaria de usar este plenário? Então eu vou trazer aqui, passando esgotados os informes e comunicados, eu passo para o próximo ponto de pauta, pedindo, na verdade, que se retire do ponto de pauta a leitura e aprovação do terceiro trimestre do exercício do ano de 2019, que não foi avaliado a tempo, tá? Mas por um problema que foi da prestação de contas do Conselho Regional mesmo, tá? Porque não houve tempo hábil para apresentar a tomada de contas, né? Mas que já foi colocado que em janeiro, tá, a gente vai dispor os 2 trimestres. Tá? Então a proposta é que em janeiro a gente faça os 2 trimestres, o terceiro e 4º trimestre, já para janeiro de 2020. Tá? Então, retirado de ponto de pauta, passamos para o ponto de pauta seguinte, que trata da deliberação das anuidades pessoa física e jurídica para o exercício de 2020. A requerente é a doutora Patrícia, mas ela precisou sair, e aí eu vou fazer a leitura da deliberação,
que é a deliberação número 07 de 17 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os valores das anuidades para as pessoas físicas e jurídicas sob a jurisdição do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe. Então, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe, no uso das suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Federal 3820 de 11 de novembro de 1960 e considerando os termos da Lei 12.514 de 28 de outubro de 2011, que trata das contribuições devidas aos conselhos profissionais, considerando ainda a resolução número 676 de 22 de novembro de 2019 do Conselho Federal de Farmácia, publicado no Diário Oficial da União de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre as anuidades referentes ao exercício 2020, resolve. Artigo 1º. Os valores das anuidades para o exercício do ano 2020, pessoas físicas e jurídicas, permanecem os mesmos praticados no exercício 2019. Artigo 2. Os prazos, condições e providências estão dispostas na resolução número 676 do Conselho Federal de Farmácia. E artigo 3, essa deliberação entra em vigor na data da sua publicação. Marcos Cardoso Rios, presidente do Conselho Regional de Farmácia de Sergipe. Passados a conhecimento, o que já foi aprovado anteriormente, entramos no item o que ocorrer, perguntando ao plenário se alguém quer fazer alguma colocação. O plenário está aberto. Manifestações, doutor Fábio. Mais alguém? Pronto, então a inscrição fica com o doutor Fábio. O doutor Fábio terminando, aí ficam encerradas as inscrições. Vamos lá. Eu só queria lembrar que eu tenho um processo. Ah. Sim, Vai lá. É o próximo, né? Processo. Vamos lá. Primeiro, parabenizar o professor Lisandro e todos os colegas envolvidos no projeto lá das canetas, lá com os pacientes diabetes. Dizer que já foi feita uma parceria também lá com a Sociedade Amigos do HU, né, professor? O professor disponibilizou algumas canetas para que a sua HU pudesse revender e dessa forma ajudar a iniciativa junto aos pacientes de diabetes e também a nossa Sociedade Amigos do HU, e que foi um sucesso de vendas, né? Acho que a palavra foi essa. Teve uma boa adesão. Mesmo, claro, com um valor mais alto, já que tem que contribuir para as duas, e mesmo assim a gente conseguiu fazer. E em paralelo, houve uma iniciativa da nossa equipe lá da farmácia, onde a gente conseguiu, junto aos envolvidos na coordenação, a lembrancinha de todos os funcionários desse ano foi a caneta do projeto professor Lisandro, apenas com a diferença que a gente colocou uma etiqueta diferente, personalizada, com a logo do setor e com o nome de todos os funcionários, né, professor? Então, a gente conseguiu fazer, então, parabenizar a iniciativa, que contribuiu muito lá com a gente, ficaram todos muito felizes. Até porque todos queriam comprar, né? Então terminei atrapalhando esse negócio. Seu não, o projeto. Ponto 2. Foi lançado pela Anvisa, né, publicada a RDC 304, que fala das boas práticas de distribuição, armazenamento e transporte. E alguns colegas que estão nessa área já estão sendo cobrados e de forma bem firme, seja pelos fornecedores ou até por fiscalizações já. E aí solicitaram algum tipo de discussão e eu já queria deixar como um dos primeiros pontos a educação continuada do ano que vem, novos conselheiros e presidente, caso assim concorde, da gente tentar trazer uma discussão com os proprietários farmacêuticos, né, de distribuidoras e empresas de transporte do nosso estado, de forma a discutir melhor essa resolução e ver as estratégias para as adequações, e no que for possível o Conselho está contribuindo. Então, eu, enquanto, não sei se eu vou ser destituído do cargo da Comissão de Educação Permanente, mas ainda como já deixando planejado para a gente já entrar em 2020 com essa ação em andamento. Aí eu já informo que vão tentar discutir esse tema
já nas primeiras, ou janeiro ou fevereiro. E por fim, como todos sabem, essa é minha última plenária como diretor. A partir da próxima já estarei participando do plenário, mas como conselheiro. Gostaria de agradecer de coração a todos os conselheiros, e aí eu, como só são 9, eu vou citar nominalmente. Agradecer a colega Clara, a colega Rosa, a colega Alexandra, o colega Francisco, essa bancada, essa diretoria aqui que eu já falei que amava, né, na outra plenária, a Larissa, o Marcos e a Lisdete, e também aos conselheiros suplentes. O Dani é titular, desculpa, Daniela Ferreira, e os suplentes Simoni, Lisandro e o colega Dalmari, que já não faz parte do plenário, mas que agregou muito nesses 2 anos. Agradecer a todos os funcionários do Conselho, aqui nesse momento representado pela nossa assessora de comunicação, a Rebeca, mas aí eu queria deixar um abraço bem apertado em todos e em todas. Acho que nada do que a gente pensou em fazer seria tornado realidade se não fosse o empenho de cada um de vocês. Agradecer a todos os participantes das comissões, que também contribuíram muito. É muito difícil só a diretoria estar tocando tantas frentes, e as comissões, várias delas foram bem atuantes e contribuíram muito. Então, a todos, não só aos presidentes, como a todos. Aos colegas farmacêuticos por ter acreditado no nosso nome aí para contribuir, para compor a diretoria, para compor o conselho. E dizer que estou à disposição, presidente, agora é presidente e vice, né? Doutor Marcos, estou à disposição, não estou mais diretor, mas estou à disposição para contribuir com o que for possível, para a gente tentar manter a qualidade da gestão, no planejamento, no que for possível, estou à disposição. Espero depois, no final da plenária, a gente fazer uma confraternização ali simples. A gente providenciou um bolo aí para dar um abraço aí em todos. Por fim, dizer à igreja Larissa que a partir de janeiro vai ser a nossa tesoureira, que a gente precisa marcar logo um momento para fazer uma transição, para passar tudo que foi feito, o que tem de pendência, e eu espero passar isso da melhor forma e vou estar à disposição durante esses 2 anos aí para estar contribuindo. Tá, pessoal? Então, que Deus abençoe a todos. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Muito obrigado. Me perdoe aí, Boa noite a todos. Eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a diretoria pelo brilhante trabalho desse ano de 2019. Na verdade, nos 2 últimos anos estão trabalhando muito bem. E é notável o crescimento, a visibilidade que a nossa profissão ganhou aqui no Estado. Não desmerecendo a diretoria anterior, mas realmente a nova diretoria acabou oxigenando o conselho. Talvez a gente estivesse realmente precisando disso. Reforçando mais uma vez, não desmerecendo as diretorias anteriores, mas eu acho que essa nova cara do CRF foi uma condição, como eu posso dizer a palavra, muito importante para dar um gás realmente na nossa profissão. Também, talvez, pegando um pouco da carona da nossa diretoria do CFF, que também trouxe grandes ganhos para a nossa profissão, a aprovação de várias resoluções importantes nesses últimos anos. Então, também parabenizo a diretoria do CFF pelo brilhante trabalho também que vem desenvolvendo. E hoje, de modo especial, também quero agradecer ao trabalho de Fábio nessa diretoria, que foi um grande nome, uma pessoa que eu admiro bastante, que foi um dos responsáveis por eu estar aqui, porque ele me motivou muito. Eu disse que não queria, que não era meu tempo. Na verdade, eu acho que ele foi o principal motivador de todos aqui. Acho que se todos estão aqui, é graças à motivação dele, Simone também. E assim, obrigado, Fábio, por ter me motivado, porque esses 2 anos de CRF para mim foi uma grande escola. Aprendi muito, legislação, aprendi a ser um ser humano melhor, aprendi a ter mais empatia, se colocar no lugar do outro,
aprendi muita coisa aqui. É uma equipe muito boa. Aprendi com as diferenças, aprendi, enfim. E também parabenizar você como tesoureiro, não só como pessoa, que você é uma pessoa fantástica, tem um coração imenso. A gente não tem nem o que falar. Mas como profissional, como tesoureiro mesmo, porque uma vez que eu sou da comissão de tomada de contas, e você sendo tesoureiro dessa casa, eu vejo total organização que é. Eu peguei, vi como as contas ficaram, talvez um trabalho também de equipe, né, de vocês, mas o tesoureiro também tem uma função importante. Parabenizar também o pessoal do setor da contabilidade, desculpa que falhou. O pessoal da contabilidade também, por também organização. Às vezes no decorrer a gente sabe que há muita coisa que poderia, a gente acabou não conseguindo aprovar o terceiro trimestre, mas realmente está pronto, mas a gente não conseguiu aprovar, mas a gente espera que agora em janeiro a gente consiga aprovar os 2 últimos trimestres que está, mas a gente ainda tem prazo para entregar até março. Então, embora a gente tivesse colocado como prazo em dezembro, nós não estamos fora do prazo para o CFF, então isso também é um ganho. Também parabenizar pelos processos que estão todos em dia, que está tudo ok, tanto que agora a gente não tem nenhum processo para ler hoje. E aproveitar também e desejar um feliz ano novo para todo mundo, para todos os farmacêuticos, para toda a equipe do CRF, para todos os funcionários, para os estagiários. E que seja um ano realmente de muito sucesso, de paz, tranquilidade, que as pessoas, e acho que a mensagem que eu gosto muito de falar é você realmente, a empatia. Eu gosto muito dessa palavra, porque eu acho que você tem que sempre se colocar no lugar do outro. Você como profissional farmacêutico, tentar você observar que a sua maior função é de doação. O farmacêutico, ele tem que estar, não só o farmacêutico, o ser humano em geral, mas uma vez que você se coloca no profissional de saúde, você tem que saber que você tem que estar disposto a se doar. Então, eu acho que é doação e empatia que eu desejo para todos nesse ano 2020. Desculpa. Doutora Larissa. Então, já que a gente está passando por um momento de transição e eu transitarei, né, entre funções, eu gostaria de declarar que eu dei o máximo que pude na fiscalização nesses 2 anos, e foi um setor que me apaixonou muito e que eu não esperava me apaixonar dessa forma, né? A fiscalização é muito desafiadora. Não fiquei porque a gente tinha decidido que eu não ia ficar, e agora paciência, não fui. Então, é muito desafiadora, e regimentalmente agora também não posso. Mas é muito gratificante, muito apaixonante, por mais difícil que seja, porque fiscalização é um tópico que é muito polêmico, né? Mas as coisas, na verdade, quando a gente não entende bem, elas são polêmicas. Depois que a gente passa a entender, a gente vê que não é tão polêmico assim, né? E espero ter contribuído à altura. Claro que a gente não consegue fazer tudo que a gente pretende e planeja. 2 anos é pouco, né? E aí, agora, tudo que ficou em aberto, que a gente conseguiu colocar, vai ficar a cargo do nosso competentíssimo presidente. E ele sabe, toda a diretoria sabe que eu continuo à disposição. Inclusive, o próprio setor sabe que eu continuo à disposição para auxiliar no que puder, principalmente na parte documental, no nosso filhote. Aí eu vou pedir permissão para falar um pouco do meu filhote, que é o Educar para Fiscalizar, né, com os textos, os boletins. Enfim, eu me coloco à disposição da diretoria, né, para o que for preciso no setor. E com relação à assunção da tesouraria, Fábio, prometo, né, estar à sua altura, ao tentar estar à sua altura, né, para poder conduzir os trabalhos na tesouraria. É uma função para a qual eu vou ter que me debruçar muito e estudar, como eu fiz com a fiscalização também, vou ter que aprender, mas a gente está aqui para isso mesmo, né, para aprender. Então, eu prometo me esforçar para ficar à sua altura, e é óbvio que eu vou utilizar muito da sua ajuda, eu vou abusar muito para tirar muita dúvida, enfim. E não pense que você vai ficar tão livre da gente assim. Eu sei que despedidas, elas não são fáceis, né? Desapegar não é fácil, por mais que a gente queira, por mais que seja desejado e consciente, enfim. Mas você vai estar conosco sempre como conselheiro, né? Vai estar aqui com a gente o tempo todo. E, enfim, a gente vai manter a parceria de sempre, né? E eu só queria corrigir Dani numa fala que eu acho que motivar, você foi, assim, bem, como é que eu posso dizer? Elegante, né? Na verdade, a gente sofreu quase uma coação de fala, né? Pra fazer parte desse grupo, mas tá tudo bem, tá tudo
resolvido. E é isso. Obrigada. Eu tenho que ser rápido mesmo, porque eu tenho outras atividades. Fábio, mais uma vez, obrigado. Tá? Você já sabe de todo o carisma que a gente tem por você. Você colocou a gente nesse barco, tá? E a gente está tentando naufragar, não naufragar, a gente está tentando navegar nesse mar aí de, às vezes, algumas tempestades, mas a gente tem tentado conseguir e a gente visa honrar o nome do farmacêutico e a gente pretende continuar honrando o seu nome e dos demais colegas profissionais farmacêuticos. Tá? Você sabe que você não vai sair desgrudado da gente durante um tempo, mas apesar de que você já tem declinado algumas atividades, né? Mas parabéns, siga a sua vida tranquila, que o que você fez já lhe gabarita, e eu sei que você ainda vai continuar fazendo muitas coisas boas para a nossa profissão. Tá? Então, parabéns, que você continue sendo esse rapaz, esse cara do bem. Né? Eu não te conheço, eu nunca vi você desejar um mal a ninguém. Muito pelo contrário, às vezes você caduca para tentar reverter alguma situação que a gente às vezes quer condenar. Tá? Então, parabéns pela sua pessoa que você é, tá? Independente da posição que você está. Tá? Então, eu agradeço mais uma vez e finalizo e desejo um Feliz Natal a todos os farmacêuticos e toda a família dos farmacêuticos e declarar encerrada a nossa transmissão e a primeira etapa da nossa plenária, convidando